que é uma chave única de uma outra tabela que está vinculada. Então, se eu quiser vincular, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, vou sempre utilizar a tabela, essa aqui como exemplo para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui a minha tabela, né, minha planilha de usuários, e eu vou criar uma outra aqui, tá? Então, vai ser, por exemplo, o, o cadastro. Então, aqui eu tenho o cara que tem o @gmail, que ele vai ter o ID, tá? Aqui é o ID dele. E as outras informações, sei lá, data de criação, enfim. Essa aqui, eu vou até deixar essa aqui por primeiro. Peraí, vou deletar isso aqui. Posicionar uma coluna à esquerda. Tá, aqui seria essa aqui. E eu vou adicionar uma. E esse aqui seria o ID da pessoa, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero vincular essa tabela de cadastro, né, de cadastro, dentro da minha tabela de usuários, para eu saber que essa linha está vinculado com esse cadastro. Por quê? Se por acaso eu quiser excluir esse usuário, eu posso vir automaticamente e excluir todas as referências que estão fazendo a esse usuário cadastrado. Então, são algumas das ações que a gente utiliza, né, para poder facilitar e também para não inserir itens que de repente não estão dentro do banco de dados. Então, se um item foi passado lá, aqui eu estou com o ID 578, e o cara tentar inserir um ID, por exemplo, 579, ele vai falar, não dá, porque não tem nenhum usuário associado a isso aí. Então, tem algumas vantagens que a gente utiliza a chave estrangeira, né, o foreign key. Como a gente faz essa vinculação? Sempre quando você quiser fazer vinculação a alguma outra tabela, eu vou fazer o seguinte, vou clicar nesse cadeadinho, esse cadeado não, né, nessa correntezinha aqui, e vou selecionar qual que é o item que eu quero. Nesse caso, o que eu quero? Eu quero pegar a tabela de usuários autenticados, que se chama ALF, tá? E aí, qual que é o item que eu quero? Eu quero pegar aqui o users, ou seja, eu quero pegar no sistema de autenticação a tabela usuário e qual é o valor que eu quero pegar que tem dentro aqui do ALF. Seria basicamente esses campos, essas colunas aqui, né? Tem um monte de coluna. Eu quero pegar o ID, que seria o UID, tá? Então, é isso aqui que a gente vai pegar. Uma vez que eu fizer isso, ele vai perguntar se eu quero fazer alguma ação em cascata. Tem várias coisas aqui que a gente pode fazer, e o principal que é para utilizar isso aqui é esse aqui, ó, Action if the first row is removed. Ou seja, se o meu usuário for removido, o que eu quero fazer? Eu posso usar o Cascade. O que o Cascade vai fazer? Ó, deletando um usuário da autenticação de usuários, ele também vai deletar todos as linhas que estão vinculadas com esse ID. Então, se eu excluir o usuário, a autenticação do usuário, uniatom@gmail.com, ele vai lá e vai excluir também da minha tabela de usuários todas as rows, todas as linhas que estão associadas a esse ID, tá? Aí depende muito do seu banco de dados, da sua estrutura, se você quer ou não. Porque por mais que, por exemplo, eu tenho um histórico de compras, mas se eu deletar esse usuário, eu quero manter esse histórico de compras porque minha empresa precisa desse histórico por 5 anos, por exemplo, tá? Então eu não vou usar o Cascade, vou deixar aqui no Action. Aí tem outras aqui, ó, Restrictive, que eu não posso deletar se não tiver as informações corretas, Set Default, Set Nulo, tá? Então, por exemplo, eu não quero que o usuário eu excluí a autenticação do usuário, uniato@gmail, mas eu não quero excluir a linha da tabela usuários. Porém, vai ficar vazio e ele não vai deixar eu deletar essa linha. O que eu faço? Eu posso setar esse valor aonde estava o ID da pessoa como nulo, eu posso colocar um valor como default, então eu tenho essas opções aqui para poder
utilizar. No nosso caso, que é voltado para o sistema parecido com o TikTok, eu vou deixar como default, tá? Porque daí a gente pode, se o usuário excluir, a gente pode ficar com esses dados para análise ou para alguma coisa, não sei. Por enquanto eu vou deixar como default, ok? E aqui como default, eu vou deixar o zero. Vou deixar o zero. Então eu sei que futuramente, se eu excluir um usuário, ele vai setar o valor como default, ok? Então vou fazer isso na prática para vocês verem aqui. Deixa eu ver o que ele deu de. Ah, tá, porque eu estou usando o mesmo nome aqui, tá? Então vou deixar só usuário ID. Eu vou ter que remover tudo isso aqui, porque ele vai dar erro. Então vou colocar aqui usuário ID. Aí eu vou clicar aqui na correntinha, vou selecionar a tabela, né, o conjunto de itens ALF, que seria a autenticação, e a tabela usuários, e qual que é? Eu quero o ID, tá? Beleza, save. O default vai ser o zero, ou seja, para usuários que não tenham cadastro. E eu vou digitar aqui em save, tá? Agora ele vai salvar para a gente poder fazer. Ah, tá deixando um. Tá, entendi agora. Esse valor default ele está pedindo para que eu tenha um usuário como default, tá? Então vou deixar por enquanto sem nada e aqui eu vou editar para que seja por enquanto você está como nulo, ok? Beleza, vou salvar aqui. Então se eu excluir ele vai ser setado como nulo. Eu vou mostrar para vocês ali depois. Então beleza, agora deu certo. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir aqui no Flutterflow, vou lá no minhas configurações gerais do projeto e vou em Supabase e Get Schema, para que apareça aqui embaixo essa nessa nova coluna, User ID, certo? Então, beleza. Porque se eu não vincular o usuário autenticado à minha tabela, eu não vou saber qual tabela que eu vou pegar do usuário. Claro, eu posso usar o e-mail, mas nem sempre eu vou usar o e-mail em todas as tabelas. Então, para todas as tabelas, basicamente, eu utilizo qual é o ID do usuário, para que eu possa buscá-las depois, ok? Então, beleza. Agora, no cadastro, de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma alteração. Agora, no meu inserir, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse novo item que a gente essa nova coluna que a gente adicionou por último, chamada usuário ID. Vou no seletor de variáveis. Da onde que eu vou pegar essa variável? Agora eu vou pegar aqui ó, do Authenticated User, ou seja, usuário autenticado. Uma vez que eu estou logado, eu vou poder pegar essas informações do usuário. O e-mail, o User ID, que é o que a gente setou lá, qual é o número de telefone, mas o número de telefone a gente não consegue configurar de forma automática ali, o e-mail verified, ou seja, se o e-mail está verificado, isso a gente vai ver depois, e o ID token, o JWT, que é um código de segurança que vai trocando de tempos em tempos. Então, vou clicar aqui em User ID. Então, o que eu estou fazendo? Criei a conta, eu estou logado, pego qual é o ID único desse usuário e adiciono a minha tabela de usuários, tá bom? Então, vou fazer isso aqui. Dou um Ctrl S e vou salvar aqui. Vou dar um reload, né, para poder atualizar a nossa aplicação lá na frente. Depois que terminar isso aqui, a gente pode ir para lá. Fechou? Está atualizando a página aqui. Deixa eu voltar porque a gente está deslogado agora. Então, beleza. Agora qual que é o nome? Fernando. Só que aqui ele já pegou como padrão. Deixa eu atualizar, fica mais fácil para a gente ver. Agora vamos supor que a gente vai preencher tudo. Então, Fernando Silva. Já vou preencher a data aqui. Valor. Aqui o nome de usuário eu vou colocar Uniaton, o e-mail uniaton@gmail.com, a senha teste 123 e vou cadastrar. Cadastro realizado com sucesso, apareceu aqui embaixo para nós. Entrou na página home. Beleza. Agora, se eu voltar lá no meu banco de dados, e vai estar atualizando aqui, agora a gente viu que tem as mesmas informações que a gente puxou, mas agora tem isso aqui, ó, User ID.
e ele está pegando esse user ID e tem isso aqui, para dizer que é uma chave estrangeira, tá? Então está dizendo que é uma chave estrangeira que vai pegar aqui dessa tabela tal. Quando deletar, ele vai setar esse valor como nulo. Se eu não tivesse colocado como nulo, ele iria duas opções. Ou ele não ia deixar eu deletar o usuário se eu não tivesse colocado nada, porque ele tem uma tabela vinculada a ele. Ou se eu colocasse como um cascade, ele ia apagar também essa coluna, essa linha aqui dessa tabela, porque está vinculado, e depois iria excluir o usuário. Tá? Vou fazer o exemplo só do nulo para vocês verem. Cadê aqui? Authentication. Aí eu vou vir aqui e vou deletar users. Deletei o user. Se a gente voltar aqui na tabela, deixa eu ver se eu atualizar aqui, ficou como nulo, entendeu? Se eu tivesse colocado em cascade, ele ia deletar essa linha aqui também. Agora, vou adicionar um usuário por aqui mesmo, só para a gente economizar tempo. Create new user, qual que é o e-mail? uniato@gmail.com. Qual que é a senha? Teste 1, 2, 3. Autoconfirm, né, que é para a pessoa já estar autenticada. Beleza, criei. Tem as informações aqui de novo, que você pode ver o ID da pessoa. Vou voltar lá na tabela e vamos supor que agora eu quero criar uma nova linha manual aqui. Basta eu vir aqui no usuário que eu estou sem, ele vai mostrar todos os usuários, eu posso selecionar o usuário de novo. Tá? Posso vir aqui, clicar uma vez, espera um pouquinho, que ele demora mesmo um pouquinho. Beleza, agora a gente está vinculado de novo. Então, alguns detalhezinhos aqui do banco de dados, ok? Beleza, uma vez que a gente tem a nossa página de homepage feita, né? Ou seja, deixa eu só colocar alguma coisa aqui para dizer que a gente está na homepage. Homepage, vou colocar aqui no meio, no alignment, vou dar um tamanho da letra aqui, ó, font size de 25, só para ficar aqui a gente saber que a gente está na homepage. Então, a gente tem essa primeira parte feita para poder criar o nosso sistema. Então, a gente fez o sistema de login. Vamos terminar ele com um básico, né? Então, quando eu clicar para logar, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o processo de login. Primeiramente, no homepage, eu vou adicionar um botão aqui, ó. Lembrando que eu estou numa container que está o tamanho da tela inteira e eu quero adicionar mais um item, quero adicionar um botão agora. Só que eu não consigo se eu não colocar uma coluna. Lembra? Se eu tentar colocar aqui, ele vai falar que eu tenho que adicionar uma coluna, uma row, né, uma linha, ou um stack. O que eu posso fazer? Se eu não quiser apagar esse item, que eu já fiz formatação e tal, posso clicar com o botão direito, vou aqui ó, em Wrap Widget, ou seja, eu vou encapsular esse item. E qual que é o item que eu quero? Eu quero uma coluna. Pronto. O que ele fez? Ele pegou esse item que de repente eu já estou formatado, já fiz alguma coisa e encapsulou ele. Tá? E agora eu vou colocar um botão aqui. O que eu vou fazer nesse botão? Só para a gente poder ilustrar ali. Vou clicar em sair. Sair. Quero adicionar uma action para ele. Tá vendo que o botão ele fica desconfigurado? Então vou usar o do meu tema. Então vou clicar aqui no símbolo do Flutterflow, no meu botão padrão, já vem configuradinho do jeito que eu quero, tá? Só vou mudo o nome aqui, sair, e eu vou clicar aqui nas actions, no Action Editor, Open, qual que eu quero? Quero a action de on tap, ou seja, na hora de clicar. Qual que é a action que eu quero? Eu vou vir do Supabase, e aqui eu vou querer o logout, ou seja, eu quero que a pessoa deslogue. No login, o que a gente vai fazer? Quando eu clicar no botão de entrar, o que a gente vai? As actions, open ou um tap, ou seja, para a gente, ao clicar, fazer uma ação. Vou adicionar uma action. Vamos procurar a action que vem do Supabase. Qual é a action que eu quero? Login, certo? Então, a gente vai para o login. Qual que é o e-mail? Qual é o tipo de login? De entrar? Vai ser o e-mail. Então, vou selecionar qual que é o text field, qual é a informação que eu vou pegar, vem do e-mail, e o password vem da senha, tá? Que vem daqui, ó, e-mail e password, que são os campos que as pessoas irão digitar, e aí a gente passa para o próprio provedor do Butterflow com o Supabase, faz o sistema de autenticação automaticamente e retorna para a gente logado. Se a gente tivesse que criar isso na mão, tem todo um processo, todo uma linha de código
Então a gente está economizando muito, 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 muito tempo aqui só de fazer esses cliques. Então por isso que é uma plataforma sensacional aí de no code, low code, para poder movimentar muito bem ali. Criar qualquer tipo de aplicação que você quiser, você consegue criar aqui, só saber a lógica de como funcionam as coisas e vamos embora. Então, amanhã a gente vai trabalhar bastante lógica de programação. Se eu tivesse configurado um e-mail lá dentro do meu Supabase, que eu vou mostrar para vocês depois, a gente vem aqui em esqueci minha senha. Quando eu clicar, vamos lá, adicionar uma action. Agora eu já vou direto, tá? Porque a gente já bateu bastante nessa tecla, amanhã eu relembro vocês, mas adicionar action, basicamente é esse processo aqui, tá? No Open, on Tap, o que eu quero fazer? Adicionar uma action de Supabase de novo, tá? Supabase. E agora eu quero um update. O que era ali mesmo? Até esqueci. Esqueci minha senha, perdão. Supabase. Aqui eu vou enviar um send reset password. Aqui ele pede que eu tenha o e-mail da pessoa para mandar o e-mail de reset. Então eu vou colocar aqui. Só que primeiro, para não dar problema, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma condicional para que o usuário primeiro preencha o campo e-mail. Então, vou fazer uma conditional, uma condição, single conditional, uma condição única. Qual que é o primeiro valor? O que eu quero checar para ver se está preenchido? Ou no meu seletor de variáveis, da onde que eu quero pegar o meu valor de retorno? É de um text field chamado e-mail. E da onde que ele encontra as informações? O widget state. E-mail, eu quero saber se ele tem algum valor, se ele está setado ou não. Então, e set e not empty. Então, o valor do e-mail tem que estar setado. Ou a gente poderia usar um text validation, porque ele já verificaria se está com arroba, se está com o requisito mínimo, tá? Mas por enquanto eu vou fazer só isso aqui. Agora eu vou cortar isso aqui, né? Ou seja, eu vou cut action, ou seja, eu vou cortar ou eu para poder colar aqui, tá? Então, se o e-mail está setado e não está vazio, eu vou clicar aqui em Paste Action. Então, ele vai mandar o e-mail de reset de password. Se ele não estiver setado, ou seja, o e-mail estiver vazio, eu vou falar para o cara ali, vou adicionar uma Action Information Dialog, ou seja, um diálogo de informação, que vai dizer assim, ó, e-mail inválido. Preencha um e-mail. Tá? Preencha um e-mail. Aí, depois ele volta e vai fazer o processo aqui. Aqui a gente tem uma opção de colocar uma página, tá? Você colocar uma URL de redirecionamento, se for o caso. Nesse caso aqui, eu vou deixar sem, só para a gente ver. Aí eu vou colocar uma informação de um dialog information de novo, né? Information dialog. E-mail enviado com sucesso. E-mail de redefinição enviado com um e-mail. Aí eu coloco assim, confira, confira, confira seu e-mail, caixa, caixa de entrada, spam e lixeira, né? Porque dependendo do teu provedor de e-mail, pode cair na caixa de spam, lixeira e etc. E aí a gente espera para que o cara faça o processo ali, depois a gente faz um sisteminha de reset e vocês vão ver. E aí, a cadastragem já está feito. Na página de cadastro, eu tenho aqui no faça um login, a gente já setou aqui, né? Não setou. Então, o que acontece? Na hora que eu clicar aqui no faça login, eu quero adicionar uma action. Posso adicionar, se for só uma action, posso vir aqui diretamente e clicar aqui, ó, add action. Por automático ele vai aqui, ó, no on tap, tá bom? Você pode selecionar outros tipos lá indo no fluxo. Então é um atalho para facilitar se você só vai adicionar uma action ou iniciar com uma action. Então aqui eu vou navigate to e eu vou selecionar o login. Ou seja, a pessoa estava no cadastro, clicou errado, ela já tem a conta, ela volta pro login ali, tá?
eu ver o que ele está dizendo aqui. Vamos testar, vamos ver o que ele vai dar de erro ali. Tá, eu acredito que a gente tem que configurar o SMTP lá, mas só para a gente ver como seria o processo ali, tá bom? Ah, ele está dizendo que... Olha só. Tá. Então, eu vou clicar aqui em sair, né? Vai fazer o sistema de sair, vai aparecer o de login, vamos logar de novo. uniato@gmail.com, teste 1, 2, 3. Vamos entrar, beleza. Sair. Vou fazer aqui o esqueci senha. Ó, e-mail vale, preencha um e-mail. Vamos lá. uniato@gmail.com. Esqueci minha senha. Ele vai dar um erro. E-mail, definição enviado com sucesso. Confira o seu e-mail, caixa de entrada, spam, cheiro. Ok. Quando a gente pode conferir se tem algum erro aqui, tá? Muitas das vezes a gente vai utilizar isso aqui para ver erros. Aqui eu recebi um código 403 quando eu fui fazer uma chamada. Vamos conferir se chegou o e-mail, tá? Eu não tenho certeza, pela verdade, se ele recebe o e-mail antes mesmo de configurar o SMTP lá. Beleza, recebemos o e-mail aqui, ó. Então seria isso aqui, ó. Reset your password. Reset password, follow the link. Depois a gente vai configurar tudo isso aqui. Só clicaria em reset password e poderia fazer o processo. Vou até fazer isso aqui para a gente ver se está funcionando certinho. Tá, ele logou na minha rede, certo? Ou seja, ele logou diretamente, automaticamente dentro do meu sistema. E aí, com base nisso, basta eu ir lá e definir a senha, tá? Então a gente vai fazer isso aqui agora também só para a gente matar uma partezinha crucial ali que é do login. Então, deixa eu minimizar isso aqui. Então, entrou dentro da nossa homepage, a gente pode fazer isso dentro de uma parte de perfil, tá? Mas por enquanto eu vou fazer aqui só para a gente ilustrar. Vou criar aqui um novo container, só para a gente, depois a gente pode mover isso aqui na hora que a gente criar a página de perfil. Quer saber? Vamos fazer isso aqui já. Vou criar uma nova página. Deixa eu ver se tem uma página bonitinha de perfil aqui. Chama Profile. Edit Profile, Change Password Notification Settings. Queria ver se tem alguma coisa já parecido com que a gente vai utilizar no TikTok. Deixa eu ver se tem alguma coisinha pronta aqui. Eu acho que não tem nada. Aqui são alguns templates que a gente já tem disponível, tá? Aqui, não. Vou criar um simplesinho, depois a gente vai adaptando. Vou colocar mais um botão aqui, então, que é para gente... Deixa eu ver uma coisa aqui. Colocar mais um botão aqui, então, que vai ser... Pegar meu botão customizado, que vai ser perfil. Perfil. Aí aqui eu vou criar uma página chamada perfil, tá? Perfil. Create blank. Faltou o R aqui. Perfil. Depois a gente vai adaptando, ok? Dentro de perfil, eu vou colocar então vou excluir esse app bar, vou adicionar aqui um text field, tá? Que eu quero que o cliente, que a pessoa digite algum campo. Tá vendo que ele já veio com o inzinho? Então eu vou usar o que eu já customizei lá para ficar mais fácil. Clico aqui no símbolo do Flutterflow, text field default, foi o que eu selecionei. Já aparece ele bonitinho aqui. Vou adicionar então a senha, o confirmar senha, o botão de alterar e o botão de sair. Tá vendo que ele fica um grudado? Se eu vier aqui selecionar, por exemplo, o botão para que fique... Só quero que o de sair fique lá embaixo e os outros fiquem ali em cima, né? Se fosse o caso, sair. Tá vendo que ele fica todo espaçado? Eu queria que ficasse o conjunto aqui em cima, de resetar, alterar senha. O que eu faço para se eu quiser fazer um conjunto legalzinho? Primeiramente, eu vou adicionar uma outra coluna, certo? Porque ele vai separar tudo que tiver dentro dele. Então, se eu tenho
3, 4, 5 itens, ele vai separar os 5 itens. Se eu tenho 2 itens, ele vai separar os 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, vai ficar a minha coluna lá em cima, e eu vou adicionar todos esses itens dentro dessa outra coluna. Então, o que está acontecendo agora? Eu tenho, dentro dessa coluna aqui, tá vendo que eu só tenho 2 itens. Então, ele está separando nas extremidades esses 2 itens. E aí, dentro dessa coluna, eu tenho o restante dos itens. Então, a gente começa a trabalhar layout em cima dessas circunstâncias dentro da programação, ok? Então, o primeiro text field vai ser senha, o segundo vai ser alterar senha. Vamos fazer a mesma verificação que a gente fez lá no login. O que a gente vai fazer? Vou adicionar o editor aqui. No OnTap, ou seja, na hora que eu clicar, vou adicionar uma condicional. Qual que é essa condicional? Uma conditional, single conditional, first value. Qual que é o primeiro valor que eu quero setar? Eu quero pesquisar no widget state a minha senha, tá? E ela tem que ser igual à minha segunda senha, ou seja, a minha senha de confirmação. Eu coloquei os nomes errados lá. Deixa eu alterar aqui. Então, aqui vai ser senha, tá certo? No label, vou colocar senha. E no meu hint text, eu vou colocar digite sua nova senha, para a pessoa saber que é a nova senha que ela precisa digitar. Aqui, digite a senha igual a senha acima. Confirmação de senha. Aí, aqui, beleza. Aqui, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que já alterou automaticamente ali, né? Então, estou pegando senha, senha, e é igual alterar senha, confirmação de senha. Na verdade, aqui no alterar senha, para deixar bonitinho, eu vou deixar aqui confirmar senha. Aí agora, na hora que eu clicar aqui e tiver verdadeiro, ou seja, a senha é igual a confirmar senha, a gente vai fazer alguma coisa, senão a gente vai mandar uma mensagem para a pessoa. Vou colocar mais um information dialog, né, para mostrar para ela. Senhas não são iguais. Digite a senha igual nos campos senha e confirmar senha, certo? Então, beleza. Se for true, ou seja, a senha for igual à senha, a gente vai fazer aqui uma action do Supabase que vai chamar update password. Qual que é? Password field. Ah, tá. Opa, esqueci de setar aqui, ó. Lembra, ó, se a gente não setar aqui embaixo como password field, ele não dá certo. Aqui eu posso alterar a cor do ícone ali, ó. Se eu quiser, eu posso alterar. Aqui embaixo eu tenho que setar como password field também. Posso setar a cor, posso colocar um valor que eu quero, ó. Ah, eu quero colocar mais, mais largo e tal. Então, vou deixar o padrão aqui. Aí, agora sim, na alterar senha, update password, posso selecionar o campo senha e o confirmar senha, confirmar senha. Pronto, ele já vai fazer a nossa atualização automática. Então, vamos testar agora. Vou dar um reload aqui. Aí, o sair, a gente faltou aqui adicionar dentro dele, no on-click, um Supabase logout, certo? E aqui na página de login, desculpa, na homepage, na hora que eu clicar em perfil, vou até colocar um iconzinho aqui só para a gente deixar bonitinho. Vou adicionar aqui um profile, só para a gente deixar bonitinho. Aqui eu posso apagar agora. Quando eu clicar no profile, vou adicionar uma nova action, add action, navigate to, ou seja, eu quero navegar para perfil. Pronto. Agora eu vou dar um reload de novo. Agora nós temos uma partezinha ali bem legal de criar a conta, inserir no banco de dados, alterar a senha, recuperar a senha também, né? Então vamos lá, vou até mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai usar o e-mail Uniatom, a senha teste123, vou entrar, entrou, vou no meu perfil e vou alterar senha. Então agora vai ser teste1234, teste1234.
Beleza, aqui ó, alterar senha. Password update successfully, ou seja, foi alterado com sucesso. Se a gente voltar aqui, clicar em sair e tentar de novo, ó, agora a senha antiga, teste 1, 2, 3, não vai dar certo, lá, invalid login credentials. Se eu colocar a nova senha, já deu certo. Então a gente já está com o nosso sistema de cadastro certinho. Daí amanhã a gente vai fazer todo o sistema de lógica, né, implementar o sistema de lógica e depois começar a implementar para subir os vídeos para o nosso banco de dados e começar a apresentar ele dentro da nossa interface de homepage. Aqui vocês conseguem ter uma prévia, né? Eu fiz um esboçozinho ali para vocês verem. Deixa eu só abrir aqui. Para mostrar para vocês. Então aqui seria ó, como se fosse o layout, né, do aplicativo. É, aqui não é o produto final, né? A gente vai fazer bastante coisa aqui, mas só para ter uma prévia, né? Então eu clico para o lado e ele vai mostrar o outro vídeo. Eu só estou com dois vídeos aqui, mas basicamente é isso aqui, né? Por que que, igual eu falei para vocês, tem algumas limitações dentro do Flutterflow que não deixa a gente fazer, pelo menos com a versão web. Se você está utilizando a versão mobile, você consegue fazer o scroll normal. Mas na versão web do Flutterflow, ele não permite fazer. Então eu tive que fazer essa adaptação de a gente colocar os botões embaixo para poder mudar. Então vou mudar de um para o outro, vou mudar de um para o outro. Então a gente tem o sistema de like aqui, tá tudo, né, eu fiz só para mostrar para vocês um básico e depois a gente vai implementar. Como vocês podem ver, ó, não tem nada funcionando desse aqui, compartilhar e tal. A gente vai fazer isso nas próximas lives, mas só para vocês verem como vai ficar mais ou menos aqui o sistema, né? Então, isso que é só de vídeo também, a gente vai fazer de imagens. E é basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né? Já deu praticamente as 4 horas de live aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, aí agora eu tô à disposição para a gente conversar e tal. Deixa eu mudar a câmera aqui. Então, foi bastante coisa aí, né? A gente está quase 4 horas ali. Mas acredito que é bacana para que hum, a gente possa ver o passo a passo, né, e até cumprir o objetivo que eu falei com vocês ali de poder do zero, você não precisar programar, você não precisar usar código e, e conseguir desenvolver tudo, né, ali, ver se não fica muito estranho, por causa dos espelhos atrás. Tá tranquilo. Então é isso, foi bem puxado ali, mas